Olá, boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Grancó Formações. O nosso tema de hoje é o que é o conteúdo na educação infantil. Eu organizei a live em dois momentos. Um momento em que a gente vai contextualizar esse tema do conteúdo na educação infantil, e o segundo momento onde eu vou comentar cada uma das interações. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosa Rogério, sou coordenadora pedagógica na educação infantil, sou pesquisadora também das infâncias, da educação infantil há bastante tempo, e o tema da nossa live de hoje, dessa conversa de hoje, é sobre o que é o conteúdo na educação infantil. Então, vocês fiquem à vontade para mandar pergunta aí pelo comentário. Não sei se vocês já perceberam que tem um balãozinho de pergunta do lado dos comentários, que aí aparece para mim como pergunta. Eu organizei a live de hoje num primeiro momento de contextualização desse tema do conteúdo na educação infantil e um segundo momento para comentar cada uma das interações que nós tivemos na nossa caixinha de perguntas. Então eu quero agradecer muito as pessoas que participaram da nossa caixinha de perguntas e também quem colocou questões sobre a questão do conteúdo lá no nosso feed. Bom, para começar, eu quero dizer de onde é que eu falo, de que lugar teórico que eu vou falar sobre o conteúdo na educação infantil, que é o lugar da pedagogia da infância. Então eu quero apresentar algumas referências teóricas para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre esse tema do conteúdo. Eu sei que para vocês vai aparecer ao contrário aí o livro, mas eu vou porque eu estou na câmera frontal do celular, mas eu vou indicar mesmo assim. Então, assim, para quem quer saber um pouquinho mais sobre pedagogia da infância, eu indico a leitura deste livro, chama Pedagogias da Infância, Dialogando com o Passado, Construindo o Futuro, organizado pela Júlia Oliveira Formosinho, pela Tizuko Kishimoto e pela Mônica Pinaza. Vocês encontram em e-book ele é difícil de achar o livro físico, né? Mas é uma referência para a gente pensar o que é a pedagogia da infância. E hoje eu vou conversar com vocês sobre o conteúdo na educação infantil a partir dessa perspectiva teórica. Um outro livro que nos ajuda a pensar sobre o conteúdo na educação infantil é esse aqui, famoso, que a gente conhece bastante já, e Sem Linguagens da Criança, a abordagem de Reggio Emília na educação da primeira infância. Tem várias capas esse livro, essa é uma das edições mais recentes. Na maioria das escolas tem as edições anteriores, que a capa é diferente. Então, para quem quer saber um pouquinho mais sobre conteúdo na educação infantil, na perspectiva das múltiplas linguagens, esse aqui é uma recomendação obrigatória. Mais uma sugestão para quem quiser aprofundar os estudos sobre conteúdo, este livro lindo das irmãs Abelheira, a Ángeles e a Isabela Abelheira, O Pulsar do Cotidiano de uma Escola da Infância. Este livro está nas bibliotecas das EMEIs e dos SEIs, chegou no começo desse ano, se eu não me engano, há pouco tempo, um mês. Então está chegando em todos os SEIs, em todas as EMEIs. Esse é um livro que vai estar em todas as escolas para pensar essa questão aí do cotidiano. O cotidiano e o conteúdo desse cotidiano no berçário, para quem quer estudar mais, o livro do Paulo Fock. Afinal, o que os bebês fazem no berçário? Excelente para a gente estudar o que é conteúdo no berçário. Uma indicação do MEC, os indicadores de qualidade da educação infantil, é de 2006, espera aí, deixa eu olhar aqui a data. 2009, essa publicação, ela veio junto com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Então, esses dois documentos do MEC também ajudam quem quer saber um pouco mais sobre essa questão do conteúdo na educação infantil. Então, essas foram algumas sugestões bibliográficas e eu vou começar a contextualização do tema com o conceito de criança que tem aqui nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Porque quando a gente pensa em conteúdo na educação infantil, isso traz algumas questões, por exemplo, a concepção de criança, a concepção de professor,
a concepção de escola da infância, seja ela a que atende de 0 a 3 anos, né, o Centro de Educação Infantil, as creches, ou seja a que atende de 4 a 5 anos. Criança, aqui nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que continuam vigendo, é uma legislação educacional que continua aí nos orientando. Criança, e aqui esse conceito engloba também o bebê, sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, este é o conceito de criança que está aqui nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e que nos ajudam a pensar sobre a questão do conteúdo. Então, eu poderia já dizer, já adianto para vocês que conteúdo na educação infantil é o cotidiano, é a vida que pulsa no dia a dia lá das nossas escolas, dos nossos SEI, das nossas EMEIs. O cotidiano é o conteúdo. E aí, se a gente pensar também assim, mas o conteúdo não é aquilo que a criança ou o bebê vai aprender, eu queria chamar, pensando nessa pergunta, né, eu queria chamar a atenção que as pessoas, de um modo geral, e os educadores também, eles estão muito acostumados a olhar para a relação ensino-aprendizagem, como se precisasse ter sempre alguém comandando uma ação para que o outro aprendesse. E a gente sabe que os bebês e as crianças aprendem enquanto vivem e convivem. Então a gente precisa quebrar esse primeiro paradigma de que a aprendizagem está relacionada com o ensino. E não, porque bebês e crianças aprendem enquanto vivem e convivem. Na educação infantil é assim, nessa perspectiva da pedagogia da infância, das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E a gente tem que pensar também que não dá para a gente transpor o jeito de organização do ensino fundamental para a educação infantil. Fizeram isso por muitas décadas. A história da educação infantil está fundamentada nessa ideia da preparação para a próxima etapa da escolaridade. E a própria LDB, ela diz que a educação infantil tem valor em si mesma. Ela não é preparação para nada. Ela já tem valor em si mesma, então ela não é nem preparação e nem classificatória para o ensino fundamental. Está lá no artigo, na LDB, no artigo que fala sobre a educação infantil e principalmente no artigo que fala sobre a avaliação na educação infantil. Então ela não é preparação para nada, porque tem valor em si mesma. Se a gente lembrar de um grande educador italiano, né, o Loris Malaguzzi, ele tem uma frase que ajuda a gente a pensar nessa questão do conteúdo. Nada para a criança sem a criança. E quando a gente pega o conceito de criança das diretrizes curriculares nacionais, a gente olha e pensa assim, a criança é um sujeito histórico e de direitos que participa, que aprende, que constrói conhecimentos. Então, não dá para transpor essa ideia de como é isso no ensino fundamental. O conteúdo, gente, é a vida. É a vida que acontece no dia a dia lá da instituição de educação infantil. E o que a professora ela pode fazer? Ela pode criar contextos de brincadeiras, contextos de pesquisa, contextos de interação, contextos de acesso à literatura, contextos de acesso às artes, aos saberes mais elaborados, para que as crianças, crianças e bebês, de modo protagonista, possam pensar sobre aquilo que eles estão vendo, que eles estão acessando, que eles estão tendo contato, a partir dos referenciais que eles já têm. Vou dar um exemplo de criar contexto, porque a gente está pensando em conteúdo, né? Então, no berçário 1, o bebê lá entre 6 meses e 1 aninho de idade. A professora, quando ela organiza a sala para receber os bebês, para aqueles bebês que ainda não se sentam sozinhos, ela organiza lá no chão um ambiente, geralmente um tapete de EVA, alguma coisa para barrar a friagem do chão, mas para colocar o bebê lá. E aí ela vai colocar o bebê lá deitado ou de bruços ou de barriga para cima e vai colocar em volta dele
brinquedos, materialidades diversas que podem causar um interesse nele, convidar o bebê para brincar e interagir com aquelas materialidades que tem à disposição. Então, quando essa professora planeja e organiza esse ambiente para receber os bebês, para que os bebês tenham onde ficar e o que fazer, os bebês interagem com essas materialidades, com esses objetos, com esses brinquedos. O que é o conteúdo nesse exemplo? O conteúdo são as bolas que foram colocadas ali. O conteúdo é o modo como a professora organiza o espaço com aqueles materiais para convidar aquele bebê a interagir com aquela proposta. O conteúdo é a ação do bebê que se sente convidado para brincar. Por isso que não dá para dizer que o conteúdo é uma coisa só. O conteúdo é esse contexto de ações, materiais, organizações do espaço que permitem ao bebê, neste exemplo, explorar, brincar, interagir com esses materiais. E aí ele vai comparar os materiais que ele pega. Ele vai perceber o formato, a qualidade tátil desse material. Então é nessa relação com as suas experiências que os bebês constroem conhecimento. Primeiro, sobre si mesmo, a partir das suas experiências corporais, e também sobre esse mundo que o cerca. Então, o conteúdo é o ambiente organizado, os materiais que foram colocados à disposição e a possibilidade que aquela organização cria do bebê brincar, interagir, explorar, comparar estes elementos. Mais para frente eu vou dar mais uns exemplos dessas questões aí de conteúdo. A gente tem percebido, pensando nessa questão do conteúdo, que muitas famílias ficam muito ansiosas para que as crianças, conforme elas vão avançando dentro da jornada na educação infantil, então quando elas saem do berçário e vão para o minigrupo, ou quando elas vão para o infantil 1, as famílias ficam esperando que, muitas, né, não são todas, que as crianças com 4 anos, que elas aprendam a ler e a escrever, que com 5 anos elas sejam alfabetizadas. Então, nessa perspectiva da pedagogia da infância, das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e da LDB, as crianças não serão alfabetizadas na educação infantil. Então, a alfabetização, enquanto um processo de aquisição aí do sistema de escrita alfabética, não é conteúdo da educação infantil. O que é conteúdo? Vivências com a cultura escrita. Por exemplo, quando a professora do berçário, ela organiza os bebês, lá ela convida os bebês para estarem próximos a ela, confortavelmente acomodados. E ela lê para esses bebês e vai mostrando as imagens e vai convidando eles a participar da história. Isso é uma vivência da cultura escrita que esses bebês estão tendo acesso. Então, esses bebês, eles estão conhecendo esse objeto livro. O que o livro representa para a nossa cultura? Eles estão tendo acesso a isso. Isso é muito, isso não é qualquer coisa. Quando a gente escreve um bilhete na agenda da criança, do bebê ou da criança, ou quando a gente cola esse bilhete e a gente lê, olha, aqui está avisando para a sua família que precisa trazer mais uma troca de roupa, que hoje a sua roupa foi insuficiente. A criança vai, na situação autêntica do uso da língua escrita, construindo conhecimento sobre para que ela serve. E aí ela vai tendo mais ou menos interesse em relação à língua escrita. Então, o processo de alfabetização não é conteúdo, mas a vivência com situações autênticas do uso e da função social da língua escrita no dia a dia, os bebês e as crianças têm acesso e convivem com isso na educação infantil. Então, situações concretas do uso da língua escrita é conteúdo na educação infantil e ele pode acontecer de várias formas. Vou dar mais um exemplo. Quando a professora das crianças que já possuem a linguagem oral, né, ali por volta dos 2 anos, 2 anos e meio, tem crianças que já conversam, que já expressam de modo oral, né, conversando com a professora seus interesses, suas ideias, seus pensamentos. Então, quando a professora das crianças de 2 anos e meio, de 3, de 4 ou de 5 anos faz uma roda de conversa para que elas contem qual que é a brincadeira preferida delas, do que você mais gosta de brincar. E aí ela
vai anotando na lousa ou num cartaz o nome das brincadeiras que cada criança falou, ela é a escriba, mas quem está produzindo aquele texto são as crianças, participando e dando a opinião. O que eu mais gosto de brincar é videogame, então ela vai escrever videogame. Eu gosto de brincar de boneca, bicicleta, e por aí vão. As crianças são bem criativas, viu, gente? Elas brincam de muitas coisas. Quando a professora escreve o nome das brincadeiras preferidas de cada uma das crianças e depois ela fala, olha quantas vezes apareceu a palavra videogame, olha quantas crianças gostam de brincar com boneca. E aí ela pode, colocando o número na frente, percebem que é uma situação que tem um contexto, parte de uma roda de conversa, onde ela vai sistematizar a participação das crianças. Então isso é conteúdo na educação infantil. Viver uma situação autêntica do uso da língua escrita. Ajuda a sistematizar as brincadeiras preferidas da turma. E a professora pode ir além nessa mesma situação. Ela pode falar assim, vamos contar quantas vezes apareceu a palavra videogame? Aqui, vamos supor, apareceu 4 vezes. Aí ela pode colocar 4 pauzinhos na frente para fazer essa marcação da relação com a quantidade, ou ela pode colocar o número 4, que é para, de forma, expressar aquela relação da quantidade. Isso é também trabalhar com a função social do uso da matemática na nossa vida, sem dizer atividade de matemática, a atividade de língua portuguesa. Não é atividade de nada, é a vida acontecendo a partir do interesse das crianças. Então eu não posso falar que é atividade matemática? Na perspectiva da pedagogia da infância, não, porque quem pratica atividade é a criança que é ativa, a criança que é protagonista, a criança que tem agência. O que é ter agência? É ter a capacidade de agir. Então não é atividade matemática, foi uma roda de conversa onde as crianças tiveram muito entusiasmo de participar, dizendo quais são suas brincadeiras preferidas. A professora continuou esta roda de conversa e foi ser escriba da turma e na sequência ela convidou as crianças a refletirem quantas vezes aparece videogame, quantas vezes aparece boneca. E aí ela pôde trabalhar com essas outras representações que a gente usa na nossa cultura, no nosso dia a dia. Isso é conteúdo na educação infantil. Quando a gente pensa, né, nessa relação do conteúdo, como que a professora pode organizar, né, esse acesso às crianças, né? Ela vai criar contexto. É um termo que a gente usa bastante aí no meio do pedagogês, né, na perspectiva da pedagogia da infância. Então, assim, a intencionalidade da professora, ela é muito mais do que apenas organizar objetivos. Ela prepara todo um contexto onde a criança vai poder, ao brincar e interagir naquela proposta, refletir sobre várias coisas. Vou dar um outro exemplo. Vou pegar os bebês de novo, porque eu sei que as pessoas têm bastante curiosidade como que é o trabalho pedagógico no berçário, né? Então vamos pensar num planejamento assim, numa intencionalidade docente assim. A professora gostaria que oferecer uma experiência estética com múltiplas linguagens para os bebês do berçário 1 e do berçário 2, então ali da faixa etária de 0 a 2 anos. Como é que ela organizou este contexto aí dessa experiência estética a partir de múltiplas linguagens? Ela organizou uma sala, deixou a luz apagada, colocou o data show bem rente do chão e ela projetou na parede aquele quadro do Van Gogh que chama Noite Estrelada. Quem não conhece depois vai procurar no Google para ver o Noite Estrelada. E aí ela projetou, e essa projeção do Noite Estrelada, ela ocupava quase toda a parede. E ela colocou uma música que ela escolheu de fundo, para que quando as crianças, os bebês, entrassem na sala, que estava escura, só com a luz do data show projetando a Noite Estrelada do Van Gogh na parede, e a música tocando, ela poderia escolher, sei lá, uma música do Vivaldi, ou uma música de MPB, depende. Porque ela lembra qual que é a intencionalidade dela, a intencionalidade para aquele contexto que ela está promovendo para os bebês, que eles tenham múltiplas experiências estéticas a partir de múltiplas linguagens. Então ela
organiza esse espaço, organiza essa sala. Para quê? Para, além de oferecer essa possibilidade para os bebês, escutar os bebês. Ver quais são as reações que eles vão ter ao abrir a porta, perceber que a sala está escura, mas que tem uma projeção luminosa na parede e uma música tocando. O que vai chamar a atenção dos bebês? Será que vai ser a música lá no radinho que está tocando? Vai ser o que está projetado na parede? Vai ser o quê? A luz do data show, porque eu já vi uma experiência assim, o bebê foi lá colocar o dedo na luz do data show, ele não estava nem aí para o que estava projetado na parede. Então a professora, ela tem uma intencionalidade docente, mas ela também tem essa questão aí de observar quais são os interesses que vai suscitar no bebê esse contexto de múltipla experiência estética em múltiplas linguagens. Ah, Rosa, por que múltiplas linguagens? Observem, ela apaga a luz e projeta algo luminoso na parede. Então, a gente tem aí uma linguagem produzida a partir de luz e, no caso, a sombra, né, escuro. A questão de estar tocando uma música e dos bebês poderem, com o corpo deles, livremente adentrar o espaço e observar o que está acontecendo ali. Se a gente pensar, tem três materialidades ali dispostas. O data show, projetando o Noite Estrelada do Van Gogh na parede. Essa projeção é uma materialidade também. Por quê? Porque convida o bebê a observar, a brincar, a interagir, a ficar curioso. É materialidade também, a projeção em si lá na parede e o rádio tocando a música, né? Hoje em dia a gente usa tudo aí os Bluetooth da vida, né? Então a gente tem três materialidades, 4 se a gente pensar na música. A música é uma materialidade. Lembra do conceito de materialidade? É aquilo com o que o bebê, a criança pode brincar e interagir. Extrapola o conceito do que é material, daquilo que eu posso pegar. Então essa é a principal diferença. A materialidade engloba o que é material, o que é palpável e amplia essa possibilidade. Então a música, o som é uma materialidade, a água é uma materialidade, a luz, a sombra, o ar, o vento, tudo isso é materialidade. Então, os bebês vão ter o quê? Uma múltipla experiência estética aí na sua sensibilidade, nas suas percepções, nos seus interesses. Então, percebe? Isso é criar contexto. Nossa, Rosa, mas isso é muito difícil, não é todo dia que a professora vai fazer um negócio desse. É verdade, não é todo dia, mas pode ser toda semana, por exemplo. E por que não é todo dia? E se organiza com a outra professora da outra sala para fazer isso? E como seria essa experiência com as crianças maiores? Será que convidar as crianças maiores da outra turminha para interagir até junto com os bebês ao adentrar na sala, será que seria de outra forma o interesse, as interações, as brincadeiras, a criação das narrativas? Será que vai ter bebê, criança que vai se interessar em ficar na frente do data show produzindo sombra na projeção do Noite Estrelada na parede? Percebam como é rico? Gente, é maravilhoso. Eu brinco com as minhas professoras e com o pessoal que eu converso sobre essas temáticas, que na educação infantil cabe tudo. Se a criança perguntar como é que chega no outro planeta, cabe. Por quê? Porque não fragmenta as áreas do conhecimento, não separa. Quando o bebê, quando uma criança de 2 anos, ela pergunta assim, agora, né, que retornou, pô, o coronavírus não foi embora. Pô, por que o coronavírus não vai embora? Então, assim, essa criança, quando ela expressa essa narrativa, essa ideia, isso que ela está observando, ela traz um repertório que ela foi aprendendo em casa, na interação com as suas famílias, com as propostas do Google Sala de Aula também, para quem é da Prefeitura de São Paulo, aí, que é uma ferramenta, que não é a melhor, que não é a perfeita, mas que garante um pouco de vínculo com as famílias e com as crianças, né? Sempre pensando que tem aí junto a mediação da família. Então, quando a gente pensa nessa questão, voltando aí para o exemplo da sala, que a professora organiza essa múltipla experiência estética para os bebês, então a intencionalidade dela é criar um contexto de múltiplas experiências estéticas, onde os bebês possam livremente explorar um ambiente que foi
organizado com essa intenção. E aí ela vai escutar, ela pode desdobrar num outro momento, trazer uma outra imagem com outro tipo de música, para ver como é que os bebês vão reagir, quais vão ser os interesses. Será que vai ter bebê que vai chorar porque parte da sala está escura? Será que vai ter bebê que vai ter medo? Será que da segunda vez eles vão ter menos medo? Então olha quanta coisa para ser observada. Tudo isso é conteúdo na educação infantil. Quero dar um exemplo agora com criancinhas maiores, aí de criar contexto. E aí a gente vai olhar o que é conteúdo. Por exemplo, antes de eu começar a comentar sobre as interações que vocês trouxeram nas caixinhas de perguntas e também no nosso feed, quero agradecer já a participação de vocês. Criar um contexto de exploração da argila. Essa é a intencionalidade docente. Para que as crianças possam, crianças de 3 anos, vou pegar agora uma faixa etária mais velhinha, 3 anos, para que as crianças possam explorar livremente e com as materialidades disponíveis a argila. E elas podem fazer o que elas quiserem com a argila. Quais são as materialidades disponíveis? Aquelas ferramentas de esculpir que tem, depois vocês procurem no Google para ver quais são. Água, porque você trabalha com água. Tem argilas que são mais moles, tem argilas que são mais duras, e aí tem vários tipos. Então a professora cria um contexto de exploração da argila, e a intencionalidade dela é que as crianças possam livremente explorar, de acordo com o seu interesse, aquela materialidade com o que tiver disponível. O que é conteúdo aí? A argila é conteúdo, as ferramentas de esculpir, espátula e por aí vai, são conteúdo. O contexto que a professora criou é conteúdo. A exploração que a criança, a experimentação que a criança vai fazer é conteúdo. Então, se ela vai furar argila com o dedo, se ela vai pegar um pedação de argila, se ela vai pegar um pedacinho, se ela vai querer amassar a argila toda de uma vez, levantando, colocando o peso dela sobre o corpo para amassar a argila em cima da mesa, isso é conteúdo também. Então, percebe? Na educação infantil não tem essa fragmentação. Por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender o que é conteúdo nessa perspectiva teórica da pedagogia da infância, e é como muitos pesquisadores, tanto brasileiros como internacionais, tem, já desde o final do século XX, aí, no final dos anos 90, tem estudado a educação infantil nessa perspectiva. Poucos pesquisadores olham para a infância hoje, quem pesquisa sobre as infâncias, sobre a educação infantil, olham e pesquisam sobre isso hoje na perspectiva da pedagogia tradicional. Por quê? Porque a educação infantil, como o próprio nome diz, não é ensino, é lugar de interação com outras pessoas, onde os bebês e as crianças vão conviver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, ver se alguém perguntou alguma coisa. Bom, se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Tem um ícone aí de pergunta que vocês podem apertar aqui do lado dos comentários, que aí aparece para mim como pergunta. Agora eu vou comentar as interações que a gente recebeu, tanto aqui no perfil da Grancó Formações, quanto no perfil do Pedagogia do Cotidiano, que eu coloquei uma caixinha de perguntas lá também. Então a gente perguntou, o que é conteúdo na educação infantil? E lá no Pedagogia do Cotidiano eu coloquei, o que você quer ver na live sobre conteúdo? Uma pessoa respondeu assim, eu quero exemplos práticos do que fazer com as crianças. Eu já dei alguns exemplos, então acho que essa eu já contemplei. Exemplos de conteúdos na perspectiva, eu anotei aqui, fiz meu checklist, viu gente? Tá vendo como é legal a interação de vocês? Exemplos de conteúdos na perspectiva da pedagogia da infância, eu dei o exemplo do berçário, da noite estrelada, do contexto com argila. Esse aqui é bem interessante, olha lá. Quero entender porque agora não pode ensinar número e alfabeto na educação infantil. Gostei da pergunta. Deixa eu beber um pouquinho de água. Gostei da pergunta. Por quê? A mudança de uma concepção, seja na educação infantil, no ensino fundamental, em qualquer etapa aí da educação, ela não é uma coisa que acontece do dia para a noite por um decreto. A gente aprendeu, a maioria de nós aprendeu, estudou, teve suas experiências na escola na perspectiva da pedagogia tradicional. E a gente carrega essa memória dessas vivências nossas
E isso interfere no nosso modo de olhar para a educação infantil. E isso não só os educadores, também os familiares das crianças. Então é muito legítimo esse tipo de pergunta ou de comentário, né? Quero entender porque agora não pode ensinar número e alfabeto. A primeira questão, na educação infantil a gente não ensina nada. A gente cria contextos para que a criança possa refletir sobre aquilo, acessar aquela informação, incorporar aquilo no seu repertório de saberes, para aí poder, ao mesmo tempo, poder dizer a opinião dela sobre aquilo, o que ela sabe. Se a gente for numa roda de conversa e perguntar para crianças de 4 anos, gente, será que dinossauros existiram? Eles têm teorias, muitas teorias sobre isso. E aí, gente, é muito divertido conversar. Vai para uma roda de conversa com criança de 2 anos e meio e perguntar isso. E super-heróis existem? Então, em primeiro lugar, a gente não ensina nada na educação infantil. Ah, Rosa, mas a gente não ensina a criança a amarrar o sapato? Não, a gente não ensina. A gente mostra como é que a gente amarra, a gente convida a criança a experimentar, juntar, ver como que ela faz. A gente convida a criança para, de modo protagonista, viver a experiência de tentar unir as pontas do cadarço. A gente mostra as estratégias para conseguir amarrar o cadarço. Só que não é ensinar. E muito menos naquela perspectiva de um treino, de um exercício. Se você treinar muito, se você exercitar muito, você vai conseguir. Na educação infantil não é assim que acontece. E aí algumas pessoas falam assim, ah, mas as crianças não têm interesse. As crianças não têm interesse. Será que as crianças não têm interesse ou será que o contexto que eu criei para elas interagirem, brincarem, pesquisarem, terem acesso à obra de arte, terem acesso a ritmos musicais diferentes, não causou interesse nas crianças? Eu tenho muita dificuldade, e até uma dificuldade minha, de entender essa ideia de que a criança na educação infantil não tem interesse. Porque, gente, elas se interessam por muitas coisas. Então, continuando, né? Quero entender porque agora não pode ensinar número e alfabeto. Então, ensinar é uma ação que, na perspectiva da pedagogia da infância, não acontece na escola da infância. E a questão do número e alfabeto, eu já dei um exemplo na live, que quando a criança vive situações autênticas, concretas, reais, do uso do alfabeto e do número na vida dela, ela vai elaborando os seus saberes a partir daquilo. Então, quando você pergunta para uma criança, quantos anos você tem? Ela pega o dedinho dela e ela ajeita. Ela faz assim, ó, para mostrar que ela tem 2. Porque ainda não consegue mostrar, né? Então, ela ajeita para mostrar para você que ela tem 2, porque alguém disse para ela que ela tinha 2, e aquilo é importante, fez sentido para ela. Então, a criança que ela consegue dizer que ela tem 2 anos e que isso é diferente disso, essa criança já tem conhecimento matemático, gente. Não é o conhecimento elaborado, mas é o conhecimento de para que serve o número na vida da gente. Quando ela fala assim, eu quero 2 balas, eu quero 2 bolachas. Aqui tá até errado, mas ela já sabe que 2 é mais que uma. Então, para ela, isso ainda é 2. Então, ela vai, ao viver situações onde a matemática está presente, como muitas coisas na vida a matemática está presente, coloca mais um pouquinho, tem muito, olha como eu sou grande, olha, a matemática está presente, gente. Então, a gente não ensina nada, mas o número e o alfabeto está presente em situações autênticas aí na educação infantil. Eu quero convidar vocês, quem tiver dúvida, achar que o tema não foi contemplado, que participou aqui nas interações ou que está assistindo, pode colocar nos comentários, essa live vai ficar salva no IGTV, você pode colocar lá nos comentários, outros comentários, outras perguntas, a gente pode continuar essa reflexão lá, tá? Então eu convido vocês a colocarem lá se quiserem continuar essa conversa. Outro comentário que teve lá na caixinha de perguntas. O que a pessoa queria ver na live? Conteúdos e trabalho no berçário. Então eu dei 2 exemplos já e vou fazer a propaganda de novo. Não estou ganhando nada, tá, gente? É que este livro é um divisor de águas quando a gente olha para o trabalho pedagógico no berçário. É o mestrado do Paulo Fock, que é um dos grandes estudiosos no momento
no Brasil sobre a questão aí dos 0 a 3 anos, principalmente. Então, além dos exemplos que eu dei, eu faço a propaganda de novo, eu sei que está ao contrário aí para vocês. Afinal, o que os bebês fazem no berçário? É fantástica, a descoberta aqui. Então, contemplado essa pergunta aqui, essa solicitação. Outra questão que apareceu aqui, que conteúdo, o que é conteúdo na educação infantil, o que você quer ver na live? Alfabetização na educação infantil. Então, de novo, a questão da alfabetização, ela é ensinada ou ela é organizada de forma sistemática no ensino fundamental. Então, gente, se o conteúdo do ensino médio não é antecipado no ensino fundamental, por que que o conteúdo do ensino fundamental vai ser antecipado na educação infantil? Já pararam para pensar sobre isso? E outra coisa, gente, a criança fica na educação infantil 5 anos da vida dela. E ela vai ficar no ensino fundamental 9 anos. E depois ela vai continuar o ensino médio, por aí vai. Ou seja, a infância é a menor fase da vida da pessoa. Se a pessoa viver até os 80 anos, vamos pensar aí numa estatística boa aí de vida, ela vai ter vivido o quê? 11, 12 anos a infância e o resto da vida não é a infância. Então, para que antecipar conteúdo do ensino fundamental na educação infantil? Ah, Rosa, mas é tão legal a criança de 5 anos que já sabe ler e escrever. É legal quando aquilo partiu da criança, quando é um interesse genuíno da criança, porque tem criança que tem interesse em saber como é que escreve, que ela quer aprender a escrever. Então, isso é legal, quando é interesse da criança. Se parecer lição, não cabe na educação infantil, na perspectiva da pedagogia da infância, que é a perspectiva na qual eu trabalho e que eu pesquiso, não só eu, várias outras pessoas. Então, gente, a alfabetização, enquanto uma organização sistemática para a aquisição do sistema de escrita alfabética, não é conteúdo da educação infantil, é do ensino fundamental. Então, lá no primeiro, no segundo ano, as crianças vão aprender e consolidar essa aprendizagem. Então, para que antecipar? Deixa as crianças brincar. Ah, quero falar uma coisa sobre brincar. Brincar é a principal linguagem da criança. Lembra que a criança se expressa por múltiplas linguagens? A brincadeira, o brincar, é a principal linguagem da criança e é também a principal atividade. Essas referências teóricas que eu mostrei para vocês no começo da live, e tem muitas outras, tá, gente? Aqui o tempo era curto, eu não podia ficar só falando de livro, né? Ia trazer todos os meus livros para cá. O brincar não é estratégia na educação infantil. O brincar não é para que a criança aprenda algo. O brincar é para convidar a criança a ser quem ela é. A criança é a partir e através e junto da brincadeira. Observem crianças pequenas no momento da refeição. Elas não estão apenas comendo. Elas brincam com o garfo, elas brincam com a comida, elas brincam com o colega do lado. Tá junto, a brincadeira está intrínseca na vida. Então a criança é enquanto brinca. Então por isso que o brincar tem que ser a principal atividade da criança. E para a criança tem que ter muitos momentos do brincar livre. O que é o brincar livre? É quando a professora organiza um contexto que a criança pode escolher no que ela vai brincar. Por exemplo, na sala de referência da turminha. Então tem 3 cantos organizados com contextos diferentes. Então, um é contexto de casinha, o outro é contexto de brinquedos de montar, de construção, e o outro é contexto de quitandinha, de mercadinho. E a criança ela pode escolher aonde que ela vai brincar. O brincar é livre para a criança, mas foi muito intencionalmente planejado pela professora. Então, é um livre que não é abandonado. Quando a professora leva as crianças para brincar no parque, na área externa ou aqueles parques cobertos que tem também, o brincar para a criança é livre, mas para a professora ela vai observar do que eles brincam, quais narrativas eles constroem enquanto brincam, o que eles falam enquanto brincam, que informações a gente consegue perceber da vida da criança enquanto ela brinca e traz isso. Então, só um parênteses para falar da brincadeira. Outra questão que apareceu na caixinha. O que as crianças precisam aprender, saber, ou coisas que a criança precisa aprender a saber. Isso seria o conteúdo. Então, se a gente pensar que a criança é o centro do processo educativo, então a professora ou professor
precisa estar com uma escuta muito ampliada e atenta para conhecer esta criança e, a partir dos interesses, do que ela já sabe, criar contextos para que ela amplie os seus saberes, os seus repertórios. Então, vamos supor, as crianças amam funk. Então, precisa ser respeitado, precisa ser valorizado. Tem funk que é apropriado para criança. Tem funk do Moleque Doido, tem funk do Minecraft, tem até funk gospel, mas gospel não é para estar na escola não, tá, gente? Eu só estou falando aqui para ver que tem uma multiplicidade de funks, como diz as crianças, os funks. Qual que é a intencionalidade da professora? Então, ela faz essa escuta dessa preferência musical e rítmica das crianças e ela fala, crianças, alguém aqui já ouviu falar de chorinho? Chorinho, professora? Elas dão muita risada com essa palavra, geralmente. Chorinho. Aí a professora fala assim, vamos fechar os olhos que a prof vai colocar uma música. Aí ela coloca a música, as crianças estão lá de olhos fechados. Claro que tem uns que abrem e tal. E aí elas ouvem. Aí a professora fala, isso é chorinho. Aí elas vão dar risada, elas vão fazer várias coisas, gente. Aí você vai observando. E aí fala, tem outro tipo de música? Vai ter criança que vai dizer assim, tem sertanejo. Meu pai gosta de rock. Então, as crianças, quando você traz um outro gênero musical, a partir do que elas curtem, e elas são ali convidadas a prestar atenção, a ouvir, a conhecer, elas vão trazendo dos repertórios delas outras informações que elas já tinham, mas que elas não sabiam que era gênero musical. Percebe? Isso é conteúdo da educação infantil. O que as crianças precisam aprender? Elas precisam ampliar os seus repertórios. A escola é o lugar do algo a mais. O SEI, o Centro de Educação Infantil, é o lugar do algo a mais. Então, é um lugar onde a gente respeita as experiências, valoriza o repertório das crianças e aí, a partir dali, a gente oferece outras coisas. Aí, como é que a gente vai saber isso? Escutando as crianças, conhecendo as crianças. Então, guardem essa ideia. O que a criança precisa aprender? Aquilo que ela ainda não está consolidado, aquilo que ela ainda não conhece, aquilo que ela ainda tem um desafio. Então, por exemplo, as crianças, quando eu perguntei se elas gostavam deixa eu pensar aqui num exemplo, se elas já conheciam vários tipos de flores, as crianças não tinham muitas ideias sobre tipos de flores. Então, eu vou criar um contexto para, de repente, levar algumas flores para as crianças observarem na escola, fazer um desenho de observação. Como que é? Por que essa flor é desse jeito e essa é do outro? Vamos fazer o desenho de observação? Então, vamos supor, eu levei um copo de leite, levei uma orquídea num vaso para a escola, para as crianças observarem. E para dizer para elas, olha, são tipos de flores diferentes. Aí você conversa, faz um monte de coisa lá. Vamos fazer um desenho de observação para a gente desenhar a característica de cada flor? E aí você convida a criança. Então, o que a criança tem que aprender? Aquilo que ela ainda não sabe, para ampliar o repertório. Por isso que a gente precisa escutar e conhecer as crianças para poder planejar com essa intencionalidade de ampliar os repertórios de saberes das crianças. Outro comentário que apareceu lá na caixinha, o que é conteúdo na educação infantil. Essa aqui já está na perspectiva da pedagogia da infância. São as brincadeiras, as interações, os contextos de vida cotidiana que as educadoras planejam. Isso mesmo, muito bem. Na perspectiva da pedagogia da infância, é isso mesmo. Brincadeira é conteúdo, interação é conteúdo. Contexto de vida cotidiana. O que é contexto de vida cotidiana? O momento que as crianças chegam na instituição de educação infantil. O momento em que as crianças guardam suas mochilas e elas são convidadas a brincar. São convidadas para uma roda de leitura. São convidadas para ouvir uma música. São convidadas a ir lavar a mão, que é hora de tomar o lanche. São convidadas a escolher qual é o lanche que elas querem comer, a quantidade da comida que elas vão comer. E são convidadas a experimentar todos os tipos de alimento. São convidadas a cuidar da sua própria higiene. O nariz está escorrendo, vai lá no espelho, vê, pega o papel e limpa. Então, isso é vida cotidiana. Outra participação lá nas caixinhas. Eixos curriculares, brincadeiras e interações. Então, era sobre a questão do conteúdo e a pessoa fez essa relação, que o conteúdo tem a ver com esses dois eixos curriculares. Então, gente, cadê minhas diretrizes curriculares? Aqui, minhas diretrizes curriculares. Aqui nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, diz que o currículo na educação infantil tem dois eixos
as interações e as brincadeiras. Então, nessa perspectiva, todo e qualquer conteúdo de 0 a 5 anos precisa estar dialogando com interações e com brincadeiras. Fácil, gente. Ó, quando a gente pensa nisso, fica mais fácil da gente entender o que é conteúdo. É aquilo que parece brincadeira, é aquilo que parece interação, é aquilo que promove uma interação, que promove uma brincadeira e por aí vai. Então, muito legal. O que mais? Tudo que convida as crianças a viverem múltiplas experiências. Perfeito, é conteúdo. Lembra do exemplo da argila? A argila é conteúdo, a espátula, as ferramentas lá de esculpir são conteúdos, o contexto é conteúdo, a exploração das crianças, a experimentação das crianças, a manipulação da argila pelas crianças é conteúdo. Então, o que convida a criança a viver experiências. Brincadeiras, interações, movimentos, etc. Conteúdo da educação infantil. É a vida cotidiana que pulsa todo o tempo em todos os espaços. Eu amei isso, lembra muito este livro aqui, que é O Pulsar do Cotidiano de uma Escola da Infância, das irmãs Abelheira. É muito legal quando a gente pensa nessa questão da vida cotidiana que pulsa na escola. E quando a gente pensa que a vida não permite ensaio, né, que a gente vai vivendo, vai experimentando, então aquela ideia do treino, do exercício, não cabe na educação infantil nessa perspectiva da pedagogia da infância, das brincadeiras e das interações como eixos do currículo. Uma pessoa colocou assim, rotinas diárias, meio que de pergunta. Se a gente pensar que a rotina é uma forma, se a gente, na perspectiva de um livro da Maria Carmen, já falo dele, a rotina diária está ligada à ideia do cotidiano. Então, sim, é conteúdo da educação infantil. Tem um livro, e para quem quer estudar um pouquinho mais sobre rotinas, tem um livro da Maria Carmen Silveira Barbosa que chama Por Amor e por Força, as rotinas na educação infantil. Então, ela vai trazer todo, acho que é do doutorado dela, ela pesquisou escolas tanto aqui no Brasil, né, lá em Porto Alegre, um outro município do Rio Grande do Sul, em 3 países, se eu não me engano, Dinamarca, Espanha e um outro lugar. Então, ela pesquisou diversos contextos, diversas instituições de educação infantil para entender essa questão da rotina, como que ela, em que ela ajuda na dinâmica da instituição de educação infantil, na aprendizagem das crianças e por aí vai. E aí o título Por Amor e por Força mostra que tem rotinas que são mais flexíveis e estão no ritmo das crianças em prol dos seus interesses, e tem rotinas que são mais engessadas, que é o tempo da instituição, não o tempo da criança. Sabe aquela coisa assim, escova os dentes rápido, você está demorando? Aí eu fico perguntando, por que tem que escovar o dente rápido? Para onde que a criança vai? Ela não vai continuar lá na escola de educação infantil? Então essa coisa que a gente acelera, pensando aí nessa questão da rotina, que a gente acelera a criança para fazer as coisas, gente, para que, gente? Para que a gente faz isso com as crianças? Não precisa acelerar. A vida, ela já acelera tanto a gente e as próprias crianças. Deixa a criança ser vagarosa, morosa aí nas suas atividades, nos seus experimentos. Uma outra pessoa colocou aqui, lá nas interações na caixinha de perguntas, que ela entende, acho que foi no feed, agora eu não lembro, que ela entendia que conteúdo é algo engessado, tradicional, né? Alimentação saudável, identidade, higiene pessoal, meios de transporte. Então, na perspectiva da pedagogia tradicional, é isso mesmo. Algo engessado, descolado da realidade, do contexto, do interesse, que não tem a escuta das crianças. Então, assim, nessa perspectiva da pedagogia tradicional é algo engessado. Na perspectiva da pedagogia da infância, não. É algo vivo que pulsa no encontro da professora com as crianças, das crianças entre si. E se a gente pensar assim, a alimentação saudável é conteúdo na educação infantil? É conteúdo e é política pública. Além de ser conteúdo, é questão de política pública. Na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, o ano passado, de 2020, foi publicada uma orientação normativa sobre a educação alimentar, sobre a questão do respeito do tempo da criança se alimentar também, que não tem que ser o tempo da cozinha, e sim o tempo do ritmo da criança, que ela não pode ser apressada para comer, entre outras questões. Então, além de alimentação saudável ser um conteúdo, é uma política pública. Quando a gente pensa assim, a identidade é um conteúdo? Eu diria para vocês que
Depende de como você está olhando para a identidade. Por quê? O bebê que chega no B1 com 6 meses de idade, às vezes com menos, né? A gente que trabalha na rede sabe que tem bebês chegando com 4, com 3 meses no SEI. Esse bebê ele já tem uma identidade, gente. Ele vai o quê? Ele vai aprender outras coisas, outros gostos, e essa identidade vai continuar em desenvolvimento. Então, quando eu vejo algumas coisas do tipo assim, a criança lá de 4 anos, aí a professora coloca assim, projeto identidade. Gente, uma criança de 4 anos, ela já sabe quem ela é. Será que a gente sabe quem ela é? Então, cuidado para olhar para essa questão da identidade. Se for nessa perspectiva de uma construção contínua, como diria Mário Sérgio Cortella, não estamos prontos, estamos nos fazendo. Ou como diria Guimarães Rosa, né? A gente afina, desafina, o legal da vida é isso, que a gente não está pronto, né? Parafraseando aí as nossas grandes referências. Então, a gente tem que pensar a identidade nessa perspectiva. A criança já tem e ela continua em desenvolvimento, tá? Então, olha com cuidado para essa temática. E uma coisa, pensando, não existe nada proibido na educação infantil, gente, nada. Nenhum tema é proibido, nenhum conteúdo é proibido, desde que eu pense sempre na criança como centro do processo educativo. Seja fruto da escuta da professora, do professor. Então, quando a criança pergunta, o que acontece com a lua quando está de dia? Olha, gente, dá para trabalhar astronomia, física, ciências naturais, dá para trabalhar um monte de coisa. Será que o professor, a professora da educação infantil está preparado para essa conversa? E por falar em preparado para essa conversa, a gente está falando de conteúdo e hoje é dia 19 de abril, dia do quê? Dos povos indígenas, um dia de luta dos povos indígenas. Então, o conteúdo dos povos indígenas é conteúdo desde o berçário. Rosa, mas como assim conteúdo desde o berçário? Quem tem que estudar e conhecer sobre as nossas heranças indígenas em São Paulo, principalmente, somos nós, os educadores da infância. E como é que a gente leva esse conteúdo lá para o bebezinho do berçário? Criando um contexto de brincadeira, com brincadeiras indígenas, criando um contexto de roda de música, com músicas indígenas, com histórias indígenas. E aí eu vou fazer uma propaganda aqui, gente, que hoje é um dia muito especial. Olha a minha gatinha aqui no fundo, aparecendo na live. Aqui em São Paulo a gente tem esse material que está disponível em PDF. Currículo da Cidade Povos Indígenas. Ele foi publicado, deixa eu ver, em 2019. Olha quem é a concepção e a elaboração do texto. Daniel Munduruku e Cristino Wapichana. Dois representantes de duas etnias, né? A do Cristino Wapichana, agora eu não me lembro, fugiu. E o Daniel da etnia Munduruku. Eles são os consultores. Isso aqui é material de trabalho para todo educador, da infância, da juventude, da adolescência, e é conteúdo da educação infantil. A gente criar contextos de acesso às culturas dos povos indígenas é conteúdo para bebês e para crianças na educação infantil. Então, o 19 de abril é um dia para ser lembrado como um dia de luta, um dia de visibilidade das populações indígenas que moram, inclusive, aqui em São Paulo. Então, é conteúdo da educação infantil essa questão. Então, cabe a nós, educadores da infância, ampliarmos a nossa formação, as nossas referências, para que a gente possa o quê? Criar contextos para que as crianças ampliem os repertórios delas. Se essa criança não convive com histórias onde tenha personagens negros protagonistas de modo positivo, como é que essa criança vai poder ser a nossa esperança de enfrentamento para o racismo estrutural da sociedade brasileira? Isso é conteúdo da educação infantil. Como é que a professora ou o professor vai organizar o acesso da criança a essa informação, a vivência da criança nestes contextos, são outros 500. Aí demanda a gente pensar um trabalho mesmo de como é que essa intencionalidade docente ela se transforma numa ação, onde a criança é coprotagonista junto com a professora. Há um duplo protagonismo na educação infantil, do bebê, da criança, junto com o professor, com a professora. Deixa eu ver o que mais que o pessoal comentou. Era outras
outras, como é que se diz? Outras participações das pessoas lá nas nossas caixinhas falaram que o cotidiano é o conteúdo na educação infantil, e é isso mesmo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário que não coube aqui no... Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se alguém... Tô vendo aqui umas carinhas. Oi para todo mundo, também tô acenando para vocês, gente. Então, quem quiser, depois que assistiu a live gravada e quiser fazer alguma pergunta, a gente pode continuar com essa interação, com essa conversa sobre o que é o conteúdo na educação infantil, lá quando a live estiver salva lá no IGTV. E aí, vou aproveitar que tem alguns minutinhos ainda. Eu acho que o grande desafio quando a gente pensa no conteúdo na educação infantil é pensar no planejamento do trabalho da professora, do professor. Então, vocês percebam, na educação infantil, os assuntos estão um de mãos dadas com o outro. Então, quando eu penso em conteúdo, eu penso na formação. E olha que eu trouxe um monte de referência aqui para vocês, para pensar conteúdo. Olha aqui, é muita coisa que a gente precisa dar conta para a gente garantir educação infantil de qualidade, rompendo preconceitos e estereótipos e tendo a criança e o bebê, de fato, como centro do processo. Aí eu estou vendo aqui o pessoal, muito bom, obrigada. Se eu posso colocar as referências literárias na descrição da live, vou colocar lá nos comentários da live, pode deixar. Então, é nossa tarefa de educadora. Então, o grande desafio, eu vou organizar uma live para a gente falar sobre planejamento, porque aí dá uma conversa gigante, eu vou trazer outras referências. Então, fica aqui esse compromisso, né? Pensei nesse tema agora para a gente continuar essa conversa, que o conteúdo ele vai de mãos dadas com o planejamento. E esse planejamento da professora, do professor, ele é partindo da escuta da criança e também do protagonismo da professora. Ele parte de onde? Porque, gente, a gente tem que escutar a criança, mas não é um escutar, agora eu vou ficar aqui de braços cruzados esperando a criança falar o que ela quer ou eu perceber o que ela quer. Tem que ter o protagonismo da professora também. E como é que eu trago isso no planejamento? Então, esse vai ser o tema da nossa próxima live. Eu vou ver ainda o dia, então vocês acompanhem aqui o nosso perfil da Grancol Formações, que a gente vai divulgar. Eu vou ver se eu consigo fazer em até 15 dias, que eu estou aí com umas outras atividades, um monte de coisa acontecendo, uma live sobre o planejamento para a gente continuar essa conversa. Então, eu agradeço bastante vocês que estavam aqui, vocês que vão assistir depois, que vai estar gravado, e a gente pode continuar a conversa. Eu vou colocar as referências lá no nosso, tanto aqui no comentário do IGTV, e eu também vou organizar um post com essas referências que eu falei hoje no nosso feed. Então aguardem, entre hoje e amanhã eu vou colocar essas referências no feed. Vocês vão lá no Instagram, no nosso post, e do lado da gravação da live vai ter o post com todas essas referências, as imagens, para vocês continuarem os estudos. Levem adiante, chama os amigos para assistir a live gravada, para a gente fazer o quê, gente? Cada vez mais a gente trocar ideias e construir e consolidar uma educação infantil da melhor qualidade para os bebês e para as crianças. E para a gente também, né, gente? Porque quando tem qualidade para bebê e para criança, tem qualidade para a gente que trabalha lá também. E esse universo é muito legal. Então, gente, eu vou finalizar a live agora, agradecendo a participação. Eu vi aqui os comentários, que bom que vocês estão gostando, que contribui. E eu vou fazer esse post, então, com essas referências teóricas que eu apresentei na live de hoje, para ficar do ladinho lá da live salva no nosso feed do Instagram, tá bom? Um beijo grande, qualquer coisa, chama a gente aí no Insta, que a gente continua essa conversa. Tchau!